Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como movimentar uma imagem com o mouse, certo? Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, a gente já postou uma sucessão de vídeos de tutoriais do P5JS, onde eu já mostrei o que é o P5JS, o que é a biblioteca do P5JS, já mostrei como fazer o nosso primeiro esboço usando o P5JS Editor, como utilizar textos, formas geométricas e imagem aqui também. Então, já tem todos esses vídeos para vocês poderem assistir até chegar aqui na hora de utilizar o mouse. É bastante importante que vocês entendam os vídeos anteriores, principalmente o vídeo anterior a esse, que é o vídeo da imagem, que é onde eu mostro como utilizar uma imagem, como baixar, como usar essa imagem no seu projeto no P5JS Editor, ok? Então, agora a gente vai para o uso do mouse para arrastar a imagem dentro da nossa área de trabalho, ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos todo sábado às 18 horas. Então, já vai deixando aí o sininho ativado para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um tutorial escrito, certo? Esse tutorial vai estar o link dele na descrição para vocês poderem acessar e olhar detalhadamente, passo a passo. Aqui eu descrevo tudo certinho para vocês, como fazer tudo isso que a gente vai fazer aqui agora no vídeo, beleza? Então, aqui no editor do P5JS, a gente vai em arquivo e vai em novo. Quando a gente for em novo, ele vai criar um novo esboço para a gente, certo? Então, a gente vai vir aqui, renomear e vai colocar aqui tutorial mouse, certo? Agora, a gente vai vir aqui e vai pesquisar no Google uma imagem. Digamos, vou colocar aqui Mario, PNG. E aqui tá o bonequinho do Mario, tá vendo? A gente vai vir aqui, clicar na imagem que a gente quer e vamos vir em salvar. Vai salvar essa imagem no nosso computador, vou colocar Mario. E vou vir aqui no meu editor e vou vir aqui em carregar arquivo. Então, tem aqui arquivo de esboços, vou clicar em carregar arquivo. Já fiz isso algumas vezes aqui nos vídeos, certo? Então, se você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários, mas tem o passo a passo no tutorial. Então, aqui, carregar arquivo, o arquivo já está disponível aqui nos meus arquivos de esboço. Então, são 3 passos para utilizar uma imagem, como eu falei no vídeo anterior. Primeiro, você baixa no seu computador, essa imagem vai estar lá. Depois, você baixa no seu projeto, que é no editor, vai ficar ali nos arquivos de esboço. E, por último, você baixa no seu código, para que você consiga utilizar essa imagem no seu código. Então, é o que a gente vai fazer agora. A gente precisa da função function preload para utilizar a imagem, para fazer o upload de arquivos de mídia, certo? Então, todos os arquivos de mídia que você estiver utilizando no seu projeto vai ser utilizado dentro aqui do preload. Então, você não precisa criar várias funções preloads, apenas uma. E ela vai estar aqui no seu arquivo principal, onde você vai colocar todas as variáveis que você está utilizando para carregar arquivos de mídia, beleza? Então, aqui eu vou criar a variável img ou Mario, né? Vou colocar Mario para ficar melhor. E aqui a gente vai colocar Mario e vai dizer load image para passar o caminho da imagem. Então, esse comando load image, como eu expliquei no código do vídeo passado, ele é justamente para passar o caminho da imagem que você quer utilizar. Então, aqui é mario.png, é exatamente o nome que está aqui na nossa imagem, nos nossos arquivos de esboço. Beleza? Então, aqui, mario.png. Agora, a gente vai utilizar essa imagem com o comando image, que é o comando que eu mostrei para vocês no vídeo passado. Image, nós colocamos a variável onde nós guardamos a imagem, que é a variável Mario, e vamos colocar as posições x e y. Então, aqui eu vou criar uma variável xMario, ou xm, né? Onde eu quero que ele apareça primeiro, vou colocar aqui a posição 100 para x. E
Mário, que eu vou colocar YM, vou colocar a posição 150 para Y. O nosso canvas, ele tem 400 por 400 pixels, se você quiser alterar isso, pode, certo? Vou colocar aqui pra gente ver 600 pixels. Aqui 400, 600 de largura. Beleza? Então aqui a gente vai colocar XMYM, que é justamente a posição X e Y do Mário. Como a gente vai utilizar ele no tamanho real da imagem, a gente não precisa colocar aqui a largura e a altura, mas a gente pode saber aqui a largura e a altura da imagem, que é 600. Não, a gente não vai utilizar a realidade, porque é muito grande aqui. 696 por 959. Então, aqui a gente vai criar uma variável chamada LM e HM. E essas variáveis vai receber justamente as dimensões que a gente olhou aqui. Então, aqui tem 696 a largura, então aqui a gente coloca 696. E a altura tem 959. Então, aqui a gente vai colocar 959. Beleza? Agora, a gente vai dividir esse valor por 2, que é para ele poder ficar pequenininho e a gente poder utilizar aqui. Nós vamos colocar LM, HM. Beleza? Primeira coisa que a gente coloca é a variável que a gente guardou a imagem, certo? E depois as dimensões e posição da imagem. Vamos salvar o nosso projeto antes de executar, por favor, lembre de salvar para não perder nada caso dê algum problema no seu código. Aqui está aparecendo o nosso amiguinho ainda, certo? Ele ainda está aparecendo um pouco grande, então a gente pode dividir aqui por 3 para poder ver ele menorzinho. Daiana, mas por que você está dividindo? Por que você está utilizando essa divisão? Porque a gente não pode perder a qualidade da imagem. Quando a gente perde a qualidade da imagem, quando a gente imprensa ou deixa mais largo do que o necessário, a gente acaba perdendo a qualidade, fica uma coisa muito mal feita, né? Então, para ficar mais realista, a gente utiliza as dimensões originais da imagem e faz aí a escala, né? Divide por 4, divide por 5, até a gente ver o tamanho do personagem, o tamanho da imagem que a gente quer. Então, aqui, para vocês verem, eu dividi por 2, depois dividi por 3, depois dividi por 4 e fui adaptando ao tamanho que eu quero. Então, agora, ó, ele já está bem menorzinho, né? Eu consigo trabalhar com ele nesse tamanho. Então, aqui, ó, peguei a largura, dividi por 5 e a altura também dividi por 5, do mesmo jeito. Ah, Daiana, mas eu posso fazer isso na calculadora e colocar aqui? Pode. Fica a seu critério. Você já pode colocar o tamanho exato, mas sempre utilizando a escala que você viu aqui na imagem original, certo? Se você criou a imagem, melhor ainda, porque você vai criar já no tamanho que ela vai ser utilizada, certo? Então, agora a gente vai para a parte fundamental desse vídeo, que é justamente calcular se o mouse está em cima da imagem e se ele estiver, quando for clicado, ele vai ser arrastado, né? A posição original da imagem passa a ser a posição do mouse enquanto o mouse estiver pressionado em cima dela. Beleza? Então, aqui a gente vai calcular a distância. Para calcular a distância, a gente precisa que a imagem esteja posicionada, essa posição aqui seja o centro da imagem. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o comando ImageMod e a gente vai colocar aqui Center. O que esse comando faz? Ele alinha a posição X e Y da imagem no centro da imagem. Então, o que era antes no ponto superior esquerdo, né, da imagem, passa a ser no centro. Agora, a gente pode utilizar essa coordenada aqui para verificar se o mouse está em cima da imagem, beleza? Então, agora, a gente vai criar uma variável aqui dentro, chamada D, que é distância, e nós vamos utilizar a função dist. Essa função dist, ela calcula a distância entre dois pontos. Então, a gente vai passar os pontos que a gente quer que calcule a distância, que é justamente o mouse X e mouse Y, que são as variáveis padrão
da biblioteca do P5JS que guarda a posição atual do mouse, certo? E aí a gente vai utilizar XM e YM, que são as posições atuais da imagem. Beleza, calculou a distância, aí a gente vai dizer que se, né, se D for menor ou igual a largura da imagem, LM, dividido por 2, certo? Então, a distância do centro da imagem até o mouse vai ser equivalente à metade da largura da imagem. E se isso acontecer, é porque o mouse está em cima da imagem. Deu para entender? Se não deu, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês, tá bom? Agora, a gente vai dizer if mouse is pressed, ou seja, se o mouse estiver pressionado, então a gente tem essa condição aqui, se o mouse está em cima da imagem, e se o mouse for pressionado, a gente pode utilizar essa condição aqui, usando apenas um if, colocando i mouse is pressed, certo? E economizar a linha de código. Então, a gente pode fazer isso, beleza? Se o mouse estiver em cima da imagem e se o mouse estiver pressionado, a gente vai dizer que XM é igual a mouse X, YM é igual a mouse Y. E aí a gente consegue atualizar as coordenadas atuais da imagem com as do mouse. E a partir daí, a gente consegue arrastar a imagem. Vamos salvar aqui e executar novamente. Agora, a gente consegue arrastar a imagem, certo? Não esquece de salvar o código, né? E aí, a gente consegue arrastar a nossa imagem aqui, certo? Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Até mais. Tchau, tchau.